aula do professor Miller. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns exercícios. Isso aí. Página 248, módulo 10, exercício 186. Os poetas árcades brasileiros tinham suas musas inspiradoras, a quem se dirigiam frequentemente em seus poemas. Identifique nesse fragmento a quem o poeta se dirige e como isso pode ser identificado. Esse trechinho aqui, pessoal, é do Tomás Antônio Gonzaga, tá? Tomás Antônio Gonzaga tinha a famosa Marília de Dirceu, é um termo genérico que a maioria dos poetas árcades no Brasil usavam para se referir a essa musa aí do poema, tá? Então, minha bela Marília, tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura, se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça, tá? Então, a pergunta do enunciado é a quem ele se dirige, a amada bela Marília, né? A bela Marília, e como isso pode ser identificado? No primeiro verso, através do vocativo, minha bela Marília, tá? Bem tranquila essa. Outro exercício que a Marília tinha selecionado para que nós fizéssemos é o exercício 190. Ele pergunta assim: embora muitos distantes entre si na linha do tempo, porque aqui ele me dá no texto 1 é um trechinho contemporâneo, né? O trecho 2 é um trecho Árcade, já um poema da época do arcadismo, do Cláudio Manuel da Costa. Tá? Então, os textos aproximam-se, pois o ideal que defendem é. Então, aqui vamos ler os trechinhos e a gente vai para as alternativas. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Né? Então, esse aqui é o contemporâneo. Se a bem desta choupana pode tanto, que chegar a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Tá? Pessoal, qual a aproximação aqui? Né? A ideia do bucolismo, da vida no campo, da felicidade que a vida no campo pode trazer. Então, a gente vai procurar entre as alternativas essa ideia aqui. O sonho de uma vida mais simples e natural, distante dos centros urbanos, é o que há em comum nos dois trechos. A alternativa D, pessoal, carpe diem, é um trecho, uma expressão, né, do arcadismo, tá correta essa alternativa aqui, mas ela não tem relação com os textos anteriores. Os textos anteriores aqui é a ideia do fugere urbem, do fujam da cidade, vão para os campos, a felicidade está no campo, né? Então, é mais essa ideia aqui nesses trechos. Por isso, não a alternativa D, e sim a alternativa E. O sonho de uma vida mais simples no campo. O exercício 197, também no módulo 10, perguntava a respeito desse soneto aqui, tá? E ele perguntava, pedia, né, para que nós identificássemos um trecho que comprove a presença de traços árcades. Qual trechinho, pessoal, que vai comprovar aqui a presença de traços árcades? Essa primeira estrofe. Tá? A ideia também do bucolismo, do pastoreio, do poeta que... O eu lírico, né? O eu lírico Árcade, ele é um eu lírico que foge da agitação da cidade, vai para o sossego do campo. Então, quando ele fala: se sou pobre pastor, se não governo reinos, nações, províncias, mundos e gentes, o não governo traz essa ideia de simplicidade, de uma vida mais simples. Se em frio, calma e chuvas inclementes, passa o verão, outono, estio e inverno. Tá? Então, essa ideia de uma vida simples e bucólica aqui do pastoreio, da vida no campo. Tá? Então, é esse primeiro trechinho aqui, esse primeiro estrofe, que vocês podem colocar como resposta. Agora vamos lá para o módulo 11, que começa lá na página 252. A Marília tinha selecionado aqui para vocês o exercício 202, depois a gente vai para o 220, que é um exercício da Unicamp, tá? E se alguém entrar aqui e tiver alguma dúvida ainda, pode falar que a gente resolve junto. Então, os versos, né, de Tomás Antônio Gonzaga, e pede para que a gente assinale a alternativa correta. Acaso são estes os sítios formosos aonde passava os anos gostosos? São estes os prados aonde brincava enquanto pastava o manso rebanho que ao seu me deixou? De novo a ideia do rebanho, do pastoreio, do bucolismo do campo, tá? Os versos são a expressão de momento estético em que o poeta
buscava a naturalidade e a simplicidade da vida dos pastores, que têm contato direto com a natureza, tá? Então, aqui é o contato com a natureza e a simplicidade da vida dos pastores, tá? Que o eu lírico Arcade busca isso, pessoal, tá? Aqui, pessoal, não dá para ver aqui o número do exercício, mas é o último exercício do módulo 11. É o 220, é um exercício retirado da Unicamp, que ele traz para nós compararmos dois trechinhos, né? Um do Tomás Antônio Gonzaga e outro aqui do Ricardo Reis, que é heterônimo do Fernando Pessoa, e pede para que nós comparemos os dois. Vamos lá para o enunciado dos exercícios, que fica mais fácil. Em que consiste a filosofia de vida que a passagem do tempo sugere ao eu lírico do poema de Tomás Antônio Gonzaga? Aqui, o que ele me pergunta? O que é a passagem do tempo segundo o eu lírico? Para o meu eu lírico aqui, o que é essa passagem do tempo? Então, vamos ler o trechinho para a gente tentar responder. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura, se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Que havemos de escapar, Marília bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a vossa estrela. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Pessoal, esse trechinho aqui sintetiza muito bem a ideia do carpe diem, muito presente também nos poetas árcades, né? Então, a Marília já tinha colocado aqui a resposta para a gente pensar, né? Mas é a filosofia de vida aqui, é o carpe diem, aproveite o agora, aproveite o dia, porque o tempo passa e o tempo leva ao corpo as forças, né? E o hoje, nós temos que aproveitar o hoje porque o tempo vai passar e o futuro pode não ser tão bom, tá? Quando ele fala aqui, ó, que vão passando os florescentes, as glórias que vêm tarde, ou seja, as glórias do futuro, aquelas que nós não temos agora, já vêm frias, tá? Então as glórias do futuro vão vir frias. Então não é melhor esperar as glórias do futuro, é melhor viver o agora, aproveitar o hoje, tá? Então essa ideia do carpe diem. O segundo trechinho era do Ricardo Reis e ele perguntava, né, afirmava que associa a passagem do tempo às estações do ano. Que sentido é dado ao seu poema ao outono? Vamos ver e prestar atenção que ele dá, que sentido ele dá ao outono. Quando Lídia vier o nosso outono, com o inverno que há nele, reservemos um pensamento, não para a futura primavera, que é de outrem, nem para o estio de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem e as torna diferentes. Tá? Então, há essa ideia do declínio da vida, né? Quando ele fala, quando vier o nosso outono com o inverno que há nele, reservemos um pensamento. Também essa ideia, pessoal, do presente, né? Da valorização do presente em detrimento do futuro. Né? Quando ele fala que o amarelo atual das folhas vivem e a torna diferente. Então, uma apreciação do outono. E o outono, as estações do ano, elas têm uma certa regularidade em aparecimento de poemas. Tá? Então, é meio que consenso, assim, associar o outono e o inverno a uma ideia de tristeza, de calmaria, de introspecção, e a primavera e o verão a uma ideia mais alegre, né? São estações mais alegres, estações mais quentes. Então, sempre há essa associação. Então, nesse caso aqui, nesse trechinho, o outono é associado ao declínio da vida, tá? C. Os dois poetas valorizam o momento presente, embora o façam de maneira diferente. Em que consiste essa diferença? Então, essa diferença, pessoal, consiste no fato de Tomás Antônio Gonzaga é o carpe diem, não pense no futuro, né? A passagem do tempo ela não é benéfica porque eu tenho que aproveitar o agora, eu tenho que viver plenamente agora. Enquanto que no, no poema do Ricardo Reis, a gente tem uma caminhada para o fim, tá? Então é justamente essa ideia é uma ideia mais pessimista da passagem do tempo aqui no trechinho do Ricardo Reis. No Tomás Antônio Gonzaga, então, nós temos a plenitude, o aproveite o agora, viva a vida em plenitude no presente. No Ricardo Reis, nós temos essa ideia de passagem de tempo como algo ruim e não tão bom assim, porque o tempo passa, nós caminhamos para o fim, tá? É essa a ideia. Pessoal, estou aqui até as 4, tá?
Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar. Oi, Isabela. Tem alguma dúvida específica? Pode perguntar.
Pessoal, vou encerrar aqui então a gravação de língua portuguesa e vou ficar mais 5 minutinhos disponível para vocês.